policial. Olha só, continua internada no Hospital de Trauma da capital a mulher que sofreu uma tentativa de homicídio cometida pelo ex-companheiro. Isso foi no bairro Mangabeira. Eu vou ao vivo com a repórter Glaucinha Araújo, que tem os detalhes. Isso aconteceu, né, aqui na capital, e ela atualiza para a gente agora, principalmente, o estado de saúde dessa mulher. Oi, Glaucinha, bom dia para você. Bem-vinda aqui ao Correio Manhã. Uma ótima semana, minha filha. Olá, João. Bom dia, querido. Uma ótima semana para você, abençoada, e para todo mundo que está em casa também, viu, gente? A gente começa aqui minha participação falando dessa história triste, mais uma, né, João? Porque quando eu peguei a pauta, eu fiquei pensando, será que é a mesma história? Não, gente, outra. A gente vem contando histórias de violência contra a mulher, esse ano muitas, uma atrás da outra. E desta vez foi a Márcia Silva de Melo, de 36 anos. João, você me perguntava qual o estado de saúde dela. Ela continua internada aqui no Hospital de Emergência e Trauma, passou por uma cirurgia. E o estado de saúde dela, de acordo com o último boletim que foi divulgado ontem, é considerado estável. Vamos contar um pouquinho da história de Márcia, porque começou há 10 anos, quando ela conheceu o Clodoaldo, o marido, que teve uma filha. Durante esse tempo, eles tiveram um relacionamento tranquilo e depois começaram as brigas, até que Márcia decidiu colocar um ponto final na situação. Isso foi há mais ou menos um mês. Ela foi até a delegacia porque ele não queria de forma nenhuma se separar. Ela pediu uma medida protetiva e mesmo assim ele continuou insistindo, até fazer com que Márcia entendesse que ele não ia fazer nada com ela. Então ela pediu para que essa medida protetiva fosse suspensa. A medida protetiva, minha gente, vocês sabem, né? Que é aquela em que o agressor ele precisa ficar distante da vítima. Como ela tirou essa medida protetiva, então ela ficou à mercê desse homem, que é o Clodoaldo. Quando foi na noite da sexta-feira, 13, ele chegou lá em mais uma tentativa de voltar para a Márcia, e ela dizendo não, ele pegou a faca e deu 3 golpes em Márcia, um no braço, um no tórax e outro abaixo da barriga. Ela ficou sangrando muito. Veio aqui para o Hospital de Emergência e Trauma, passou pela cirurgia, graças a Deus não corre mais risco de morte, e ele foi preso. Passou ontem pela audiência de custódia e foi mantida a prisão dele. Então essa é mais uma história que a gente conta aqui no Correio Manhã e é um alerta, sabe, para as mulheres. A gente precisa entender que ninguém muda. Se esse homem ficou dizendo que ia mudar e ela acreditou, porque ela já tinha um relacionamento antigo com ele, tinha uma filha, ela decidiu acreditar, mas não muda, gente, tá? Pode até fazer de conta que mudou, mas isso é bem difícil de acontecer, por isso fica alerta. Eu sei que muitas vezes a gente fica amarrada por várias circunstâncias e a gente fica com aquele relacionamento doentio, mas procure ajuda. Procura, porque você pode se libertar dessa situação. Agora eu volto com você, João. E a Glaucinha falou que poderia ser uma história repetida, né? História repetida porque ela se refere àquele outro caso, daquela mulher que teve o trabalho invadido pelo ex-companheiro, uma padaria também em Mangabeira, foi esfaqueada, passou dias internada, né? Correu risco de morte, quase morreu, mas ela já voltou para casa e mais uma vez outro covarde ou do cabra safado, nojento, fazendo a mesma coisa. Glaucinha, obrigado pelas informações. Já já você volta, tá bom? É sempre a mesma ladainha, sempre a mesma história, gente. Ah, inconformado.